Olá amigos da Central Trader, aqui quem está com vocês é Evandro Barros e hoje eu quero apresentar aí mais um setup para os amigos Position. É um setup muito simples, é um setup desenvolvido pelo trader americano Larry Williams, chamado Setup 9.2, que é um setup utilizando-se apenas a média de 9, tá? Exponencial. Então, primeira coisa que nós vamos precisar eu pego o gráfico, coloco aí uma média de 9 exponencial, tá? Uma média de 9 exponencial, coloco no gráfico. Procuro então ativos onde a média de 9 esteja inclinada para cima, né? No caso aqui nós temos o ativo Petrobras no gráfico semanal. Então eu procuro o ativo onde a média de 9 está inclinado para cima, né? E aí eu vou procurar um momento em que eu tenho um fechamento abaixo da mínima do candle prévio, tá ok? Aqui eu tenho um fechamento negativo, mas não está abaixo da mínima do candle prévio, que seria nessa mínima. Então eu ainda não tenho fechamento abaixo da mínima do candle prévio. Vou procurando, ainda não tive. Aqui eu tenho fechamento abaixo da mínima do candle da semana anterior, que é este candle aqui. Então o que eu faço? Minha conduta é marcar a máxima deste candle para fazer a minha entrada no rompimento desta máxima, né? Vamos aí evoluir próxima semana. Então eu tenho aqui o rompimento da máxima já na semana. Então eu tenho aqui o rompimento. E aí, como eu conduzo a operação? O meu stop fica no candle de entrada, no candle que rompeu, na mínima do candle que rompeu. Meu stop vai ficar aqui. E a minha entrada tem como objetivo 8% de ganho, né? Sendo que depois dos outros 8% eu faço a minha realização parcial, vendo 70% da minha posição e conduzo o restante na mínima de cada candle. Então eu fiz a minha entrada aqui nessa região. Já na semana posterior, já teria o meu ganho, já teria 8%, né? E aí eu conduzo o meu trade logo após ter realizado aqui o 8%. Eu vou conduzindo então o meu trade na mínima de cada candle. Nesse caso aqui eu já seria estopado na outra semana, né? Sendo que o candle ainda as outras semanas ainda foram de alta. Então você pode estar também utilizando uma projeção de Fibonacci, né? Você pode estar projetando o candle, a última perna de alta, para cima, né? Só que isso nem sempre funciona em todos os ativos. Eu testei em alguns e realmente essa projeção do 100% nem sempre funciona. Eu procuro trabalhar estes 8%, que tem aí uma taxa de acerto acima de 80%. Esse setup 9.2 tem uma taxa de acerto acima de 80%. Realmente tem um resultado muito bom. Então vamos procurar aqui uma outra entrada. Então eu preciso da média de 9 inclinada para cima. Não é o caso ainda. Opa, inclinou-se para cima, média de 9 inclinada para cima. Deixa eu ver aqui. Então nós temos aqui média de 9 inclinada para cima. Preciso de um fechamento acima do candle anterior. Aqui eu preciso de um fechamento com a mínima abaixo da mínima anterior. Aqui não é o caso. Aqui ainda não é o caso, o fechamento não foi abaixo da mínima anterior.
eu continuo na procura e aqui sim eu tenho um fechamento na mínima do candle anterior. Minha conduta é marcar a máxima deste candle para o rompimento na próxima semana. Na próxima semana eu não tive o rompimento, então eu abaixo a minha entrada, tá? Até aqui, sendo o meu stop ainda não foi determinado, porque será determinado aonde? No candle que romper. Vamos ver na próxima semana se foi rompido. Ainda não foi rompido, então eu abaixo meu ponto de entrada, né? Aí eu tenho o rompimento, sendo que o meu stop vai ficar aqui na mínima do candle que rompeu. Eu tenho o meu objetivo em 8%, onde eu vou realizar parcialmente e conduzir pela mínima de cada semana, né? Já que na semana seguinte eu já tenho os meus 8%, né? Na outra semana eu já faço a minha realização parcial, na outra seguindo pelo stop da mínima de cada candle, então meu stop seria aqui. Na outra semana ainda não fui estopado, meu stop seria aqui, ergo meu stop para cá, continuo o trade, e aí então eu teria sido estopado nesta semana. Okay? É um trade muito interessante, é um setup muito interessante. Uma das formas de operarmos este setup, que é muito legal, é fazer o stop na inflexão da média de 9 para baixo, né? Ficar no papel após a realização parcial. Você então faz o stop da sua posição total quando a média de 9 inflexionar para baixo. Nesse caso aqui teríamos sido estopados neste ponto, nesta semana, onde a média de 9 se inclina para baixo, teríamos sofrido o stop. Então é um setup muito útil, um setup bem simples que você pode estar utilizando e que tem aí um resultado acima de 80%, né, de acerto e um stop curto e um pagamento muito bom em cada acerto das posições. Então, aproveitando, esta semana eu teria algo em EZTC3, né? Média de 9 inclinada para cima. Então eu tenho um fechamento de uma mínima abaixo da mínima anterior, né? Marco a máxima, não ocorreu. Então na outra semana marquei a máxima e aí nesta semana eu marco a máxima. Caso seja rompido, então eu faria a minha entrada pelo setup 9.2, realizando parcialmente em 8% e conduzindo pela mínima de cada candle. Veja que no passado nós temos algo parecido, a média de 9 inclinada para cima, nós tivemos aqui um fechamento. Vamos aqui voltar para vocês aprenderem. Já temos aqui um exemplo. Média de 9 está inclinada para cima. Eu tenho aqui um fechamento abaixo da mínima do candle anterior, com a média de 9 ainda inclinada para cima, tá? Se caso nesse fechamento a média de 9 inclinasse para baixo, então não faria o trade. Temos um fechamento com a mínima abaixo da mínima anterior, então eu marco a máxima do candle. Na outra semana não ocorreu o rompimento, eu abaixo meu ponto de entrada e continuo. Ainda não houve o rompimento, eu abaixo meu ponto de entrada e continuo. E aí então houve o rompimento nessa semana, marco aqui o meu stop na mínima do candle que rompeu e conduzo o meu trade com 8% para a realização, que já ocorreu praticamente aí na outra semana. Sim, já ocorreu na semana seguinte, né? Conduzo aí pela mínima de cada candle, então eu teria meu stop aqui, meu stop foi levantado para este ponto,
conduzo ele, vou conduzindo, ainda não fui estopado, levanto para este ponto, conduzo, não fui estopado, levanto para este ponto, continuo conduzindo o trade, não fui estopado, levanto meu stop para esse ponto, conduzo do trade, não fui estopado, levanto para este ponto, não fui estopado, levanto para este ponto, e aí então na outra semana eu sou estopado no trade. Tá ok? Então esta semana eu teria aqui o fechamento da mínima abaixo da mínima anterior, diminuir o meu ponto de entrada para cá, e agora eu coloco o meu ponto de entrada neste ponto aqui. Nessa operação, esta semana eu faria a minha entrada em EZTC 3 pelo setup 9.2. Tá ok? No passado aqui tivemos vários casos desse em EZTC 3, né? Várias vezes isso aconteceu em EZTC 3. Lelis 3, setup 9.2. No passado, vamos fazer aqui o estudo desse setup no passado em Lelis 3, né? Média inclinada para cima, procuro então um fechamento abaixo da mínima anterior. Aqui eu tenho um fechamento, aqui eu tenho um fechamento abaixo da mínima anterior, marco então o topo, certo? Continuo aqui, ainda não tenho o fechamento acima da anterior, então eu diminuo meu ponto de entrada para a máxima do candle. Continuo aqui, então eu teria o rompimento. Não é o tipo de rompimento que eu gosto daquele rompimento onde o candle fecha acima da média, mas o próximo ele já abre acima da máxima do candle anterior. Então eu gosto do fechamento onde o candle fecha acima da máxima do candle anterior. Então neste ponto aqui eu teria realmente a minha entrada, faço aqui o meu alvo de 8%, né? Nesse caso já teria alcançado na mesma semana, sigo aí pela mínima de cada candle, então aqui meu stop, coloco meu stop para cá, vou levando meu trade, e aí eu seria estopado aqui. Então no caso, na mínima eu teria sido estopado, né, neste ponto aí, né? Então vamos seguindo o trade aqui. Essa semana eu tenho, estamos aqui essa semana em Lelis 3, eu tenho aqui o meu fechamento abaixo da mínima anterior, ou marco o topo, né, do candle, e aqui eu vou esperar então o rompimento deste topo. Caso não ocorra, eu vou descer o meu ponto de entrada, e no rompimento eu faria a minha entrada com objetivo de 8%, ou até a inflexão da média de 9 para baixo, né? E aos 8% eu faço então a minha realização parcial no ativo. É importante quando você entrar já saber o momento que você vai sair do papel. Também tem essa semana Alpa 4 fazendo a mesma situação, setup 9.2, já marquei aqui a minha compra, média de 9 inclinada para cima, né? Tem um fechamento abaixo da mínima anterior essa semana, neste exemplo aqui, vou voltar aqui no tempo, aqui tive fechamento abaixo da semana anterior, marquei então o topo para fazer a minha entrada. Vamos ver se rompeu. Não rompeu, eu abaixo o meu ponto de entrada, média de 9 continua para cima, eu abaixo o meu ponto de entrada. Vamos ver se rompeu. Não, média de 9
continua para cima, eu abaixo o meu ponto de entrada. Média de 9 continua apontando para cima, eu abaixo o meu ponto de entrada. E aí então o rompimento esta semana fechando acima da semana anterior. Então eu coloco o meu stop na mínima do candle desta semana. E aí então a minha entrada é feita essa semana em Alpha 4 pelo sistema 9.2. Meu objetivo é em 8%, realização parcial de 70% da posição. Levo a posição até pela mínima de cada candle ou até a inflexão da média de 9 para baixo. A 1003, média de 9 inclinada para cima, um grande candle faz o fechamento abaixo da mínima do candle anterior, então eu marco a máxima dele. Na outra semana não ocorreu, eu diminuí o meu ponto de entrada para este ponto aqui. Também não ocorreu, então eu diminuí para este ponto. Fazendo então a superação essa semana, eu farei a minha entrada com o objetivo de 8%, conduzindo o restante da operação pela mínima de cada candle ou pela inflexão da média de 9 para baixo. Cruz 3. Tá? Estou dando exemplos práticos, né? Para que a gente possa aprender esse setup. Exemplos práticos aí para a gente entender este setup. Cruz 3 eu tenho aqui o fechamento abaixo da mínima anterior. Veja que este candle fecha abaixo da mínima do candle da semana passada. Eu marquei a máxima. No rompimento dessa máxima eu faço a minha entrada com o objetivo de 8%, realizando parcialmente 70% da posição. LP SB 3, fez o fechamento, média de 9 inclinada para cima, fez o fechamento com a mínima abaixo da mínima anterior, então eu espero a superação do candle desta semana para fazer a minha entrada com objetivo em 8%, conduzindo a operação na mínima de cada candle. CGAS5, né? Já há uma semana atrás fez o fechamento abaixo da mínima do candle anterior. Nessa semana aqui foi marcado então a máxima, não ocorreu. Marco a máxima essa semana e na superação deste ponto, então eu faria entrada em CGAS5 com objetivo de 8%. E o índice de consumo, que também apresenta a mesma configuração do setup 9.2, onde eu tenho aqui a mínima, fechamento abaixo da mínima da semana anterior, então eu marco a máxima e a mínima para fazer aí o acompanhamento do índice, consequentemente os papéis de consumo. Então pessoal, espero que vocês tenham entendido. Esse setup é um setup bem simples, um setup até bastante conhecido por alguns e que tem aí ajudado muito a atingirmos bons objetivos, bons ganhos. Espero que vocês possam estar estudando e adaptando aí aos seus papéis, ao seu estilo, procurando então fazer até algumas modificações, né? Estudando modificações para que vocês possam estar utilizando no mercado. Um abraço a todos e até o próximo setup.